Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui à nossa última aula, tá? Da unidade 4. Provavelmente a nossa última aula do curso também, tá? Se você chegou até aqui, parabéns, porque você realmente galgou passos importantes no saber e no conhecimento. E a gente vai adiante já falar um pouquinho sobre a avaliação de conformidade LGPD e prestação de contas. Isso aqui são coisas importantes para você que está entendendo esse conteúdo e já de repente aproveitando para ter como noções gerais e poder aplicar no seu órgão um trabalho como esse, tá? Bom, olha comigo aqui, ó. Não há inovação sem confiança e não há confiança sem a conformidade, transparência e responsabilidade. Então, com essa reflexão, a gente segue aqui para tentar entender esses pilares da credibilidade institucional que o fato de você manter segurança da governança de dados e ter também essa governança digital produz. Então, o que de fato é a avaliação de conformidade? A gente tem que a avaliação de conformidade é o processo pela qual verificamos se nossas práticas, sistemas e processos estão alinhados com padrões estabelecidos. Então, nesse contexto público, a gente apresenta ou representa a garantia que seguimos as regras do jogo democrático. Então, é você poder cumprir e ter essas leis, como o caso da LGPD, a LAI e marcos regulatórios específicos, é você entender as políticas internas e aderir a elas, colocando dentro do seu bojo de cultura organizacional, o seguir padrões éticos, questões até morais, se for o caso, transparência também, responsabilidade exigidas no âmbito do interesse público. Então, um exemplo prático que a gente tem é que quando uma secretária coleta dados de cidadãos para um programa social, não basta armazenar essas informações, é preciso que ela demonstre que os dados foram coletados, que com consentimento também foram coletados, tratados e com segurança, no caso, foram utilizados apenas para a finalidade prevista, ou seja, foi só o fim a qual se destinou. Bom, a LGPD no contexto público, ela por ser um marco regulatório brasileiro, ela representa um novo paradigma de responsabilidade. E ela traz aí consigo, fundamentalmente, podemos dizer que alguns tratados, algumas coisas que você, de repente, deve entender um pouco mais aqui. Então, entende comigo aqui. A finalidade legítima, tá? Ela que garante, no caso, o uso de dados que realmente os dados tenham base legal e, claro, de finalidade específica e, principalmente, legítima, tá? A proteção de segurança, as possíveis implementações de medidas técnicas, a transparência, que é informar claramente nos portais e nos serviços ao cidadão os gastos, né, correlatos também, e que estejam armazenados e utilizados no site, à disposição no site de transparência. E principalmente a prestação de contas, poder adequar quando houver falhas e incidentes de vazamento de dados. Então, diante desse contexto aqui que a gente está vendo, a gente pode entender que essas prestações de contas elas têm função importantíssima dentro do ambiente de proteção de dados e também de resguardar a confiança do órgão. Então, vamos aqui com uma prestação de contas com o pilar da confiança. A gente tem que apresentar mais do que relatórios, a prestação de contas ela tem que ir além disso daí, ela tem que ser uma publicação de documentos técnicos, mas que envolve a comunicação clara e simples, algo de fato que tem uma simplicidade, uma acessibilidade. E a mesma forma, o direito de fiscalização, de dar ao cidadão o poder para poder ver se realmente um órgão está de fato fazendo aquilo que realmente foi destinado a fazer e de forma correta. Então, dá o poder de fiscalizar ao cidadão quando você mantém a transparência. Então, ainda no âmbito da COP, Amazônia, conformidade global, a gente vai fazer agora essa ligação, a gente entende que
a governança e a transparência ela é, de fato, um ativo de confiança. Mas no mundo, normalmente, se observa que não apenas o discurso, mas também, principalmente, a prática. E o que na prática, a gente consegue entender sobre conformidade global? Bom, alguns dados ambientais auditáveis, ou seja, dados que, de fato, demonstrem os tratamentos e as informações sobre os desmatamentos, queimadas, emissões com rigor técnico, com uma certa transparência, algumas garantias internacionais de oferecer algumas delegações que oferece algumas delegações estrangeiras sobre a confiabilidade de nossas plataformas digitais e relatórios. Então, essas questões aqui, inclusive a avaliação global, tá? Que é submeter-se, no caso, ao escrutínio, as organizações, são as votações, de vez em quando, ou então os comitês que podem ajudar nessas conformidades globais. E para a gente entender que na COP, que a gente está em vias de vivenciar, não bastará dizer apenas que nós estamos cuidando da Amazônia. Isso aí não é o suficiente. Você precisa demonstrar com dados, informações auditáveis, com confiação, com dados e informações de preferência infalíveis. Então, é importante você determinar e entender esses conteúdos. Vamos falar um pouquinho sobre o desafio do setor público. Bom, a gente já sabe que a nossa capacidade sempre é limitada. Ou falta gente, ou falta recurso, ou falta dinheiro para fazer as coisas, ou falta equipamentos, ou falta para alguns até vontade, né? A gente encontra muito isso daí. Então, nem todos os servidores eles estão dispostos e preparados para realmente enfrentar esses dilemas, né? Aplicar corretamente a lei, de fazer as coisas realmente de forma correta, dentro do que a gente chama de compliance, né? A infraestrutura desigual também é um outro desafio, sabemos disso. A cultura de transparência, nem todos os órgãos têm o costume de fazer essa prática, e principalmente de fazer de forma certa e efetiva. O controle, a gestão de incidentes, que é em havendo vazamento de informações ou de dados, se haja um mecanismo rápido e urgente, os protocolos de segurança. Então, nesse quesito aí, a gente segue adiante falando um pouquinho sobre as ODS. Nesse vínculo da conformidade, a gente pode vincular aí a ODS 16, a ODS 9 e a ODS 17, tá? Para você ter uma noção, dá uma lidazinha aí para ver se faz sentido para você. Então, vamos lá. Seguindo alguns exemplos nacionais, como nós já falamos, Estônia, Portugal, eu vou ficar agora um pouquinho com o Brasil do TSE, quando nas eleições o Tribunal Superior Eleitoral ele tornou-se referência mundial na prestação de contas digitais com os dados auditáveis e completamente abertos, que é a questão dos dados, uma vez que foram disponibilizados no portal, o povo, toda a população teve acesso imediatamente por meio do seu celular, por meio da internet, então de uma forma um pouco mais hábil, tá? E até simples também, de certa forma. Então, para a gente fazer um exercício mental, vou fazer a pergunta, você pensa e responde lá no fórum, beleza? Então, qual dessas duas realidades você gostaria de ajudar a construir como servidor? Quais seriam elas? A primeira realidade, a de opacidade, tá? Onde o cidadão entra no portal Transparência da secretaria ou do órgão e encontra relatórios confusos. Ou o cenário 2 de transparência, onde o mesmo cidadão entra num portal de forma onde ele encontra informações claras, com gráficos intuitivos, dados acessíveis, de fácil compreensão. Então, e aí? Qual dessas duas realidades você gostaria de poder ajudar a construir? Provavelmente eu já sei que você está falando da resposta 2, mas me diz aí por quê e responde para a gente lá no fórum, que eu quero ver a tua resposta, tá ok? Vamos a alguns caminhos práticos para o servidor. Bom,
algumas orientações práticas para você, como servidor, para poder implementar, de preferência imediatamente, no seu cotidiano profissional. E entenda uma coisa: quando você aplica, quando o seu colega aplica, quando o outro colega aplica, daqui a pouco um conjunto de colegas servidores aplicam, aquilo começa a criar-se uma cultura. Não é só você mais, são vários fazendo a mesma coisa e criando justamente aquele elo. Então, você pode começar fazendo a verificação de conformidade, a documentação de processos, criando uma comunicação clara, estabelecendo protocolo de segurança e tendo também uma capacitação contínua. Esses caminhos aí provavelmente vai te fazer aplicar no caso as regras, essas orientações, você poder de fato ter essas conformidades dentro do órgão que você trabalha. Se não é sua responsabilidade, mostre ou incentive aquele que de fato deveria estar fazendo isso, ok? Para a gente concluir e para já finalizar, eu vou deixar uma frase aqui para a gente poder pensar um pouco. Encerrando aqui, lê comigo. No serviço público, não basta fazer o certo, é preciso mostrar que se faz o certo, com transparência, ok? Responsabilidade e compromisso com o cidadão. Então, por aí, você já começa a entender que os fundamentos que sustentam, né, a credibilidade nas instituições, eles estão norteados pela avaliação de conformidade, pela lei, pela LGPD, pela prestação de contas. A gente entende também que a COP30 também pode ser um divisor de água, porque realmente vai gerar muitos dados, principalmente dados de órgãos que vão com certeza se envolver e estarem diretamente ligados a isso daí. Então, você consegue entender que tudo isso aí não basta fazer o certo. Você tem que realmente mostrar que está fazendo certo. E a melhor forma de mostrar é poder trabalhar essas informações, demonstrando o compromisso que você tem com o cidadão. Bom, a princípio era isso. Eu quero desejar a você sucesso nessa sua empreitada, que você continue melhorando como servidor público, que você continue galgando posições melhores e que a gente possa se encontrar em um outro momento, em um outro curso e que até lá você já esteja melhor desenvolvido. Eu espero que esse conteúdo possa ter te agregado, possa ter te ajudado. E qualquer outra dúvida, fale com a gente lá no fórum, mande uma informação que a gente está pronto a lhe responder, ok? Tchau, pessoal. Até a próxima.